Jeremias capítulo 47. Antes de o rei do Egito atacar a cidade de Gaza, o Senhor Deus me falou a respeito dos filisteus. Ele disse: Vejam, no norte as águas estão subindo, e de lá vão correr como um rio no tempo da enchente. Elas cobriram a terra e tudo o que nela existe, as cidades e os seus moradores. Eles gritarão pedindo socorro. Todos nesta terra gritarão de dor. Eles ouvirão o ruído das patas dos cavalos, o barulho dos carros de guerra e o estrondo das suas rodas. Os pais não voltarão para buscar os seus filhos, pois os seus braços estarão fracos, caídos. Chegou o dia de destruir o país dos filisteus. Chegou o dia de impedir que as cidades de Tiro e Sidom recebam ajuda dos seus aliados. Eu, o Senhor, vou destruir os filisteus, todos os que vêm da ilha de Creta. O povo de Gaza ficou muito triste. Os moradores de Asquelon estão calados. Até quando vão chorar os que ficaram na terra dos filisteus? Vocês gritam: espada de Deus! Quando é que você vai parar de matar? Volte para sua bainha, fique ali e descanse. Mas como é que a espada pode descansar se eu lhes dei trabalho para fazer? Eu mandei que ela atacasse a cidade de Asquelon e o povo que vive no litoral. Jeremias capítulo 48. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, disse o seguinte a respeito de Moabe: Tenham pena do povo da cidade de Nebo, porque ela está destruída. Quiriataim foi tomada, a sua fortaleza poderosa foi arrasada, e o seu povo ficou humilhado. Acabou-se a glória de Moabe. Em Esbom, o inimigo faz os seus planos. Vamos acabar com a nação de Moabe. Exércitos marcharão contra a cidade de Madmen, e nela só restará o silêncio. O povo de Oronaim grita: tudo está arrasado, tudo está destruído. O país de Moabe ficou em ruínas. As crianças estão chorando. Escutem os seus soluços. No caminho que sobe para Luite, ouçam os seus gritos de aflição. Na estrada que desce para Oronaim, ouve-se gente gritando: depressa, fujam para salvar a vida. Corram como um jumento selvagem no deserto. Moabe, você confiou na sua força e na sua riqueza, mas agora você mesmo será dominado. O seu Deus, Quemos, será levado para fora do país, junto com seus príncipes e os seus sacerdotes. Nenhuma cidade escapará da destruição. Tanto o vale como o planalto ficarão arrasados. Sou eu, Senhor, quem está falando. Preparem uma pedra para o túmulo de Moabe, pois logo esse país será destruído. As suas cidades ficarão em ruínas e ninguém mais vai morar lá. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. O Senhor Deus disse: o povo de Moabe sempre viveu em segurança e nunca foi levado como prisioneiro para fora do seu país. Moabe é como o vinho guardado que nunca foi agitado, nem derramado de uma vasilha para outra. O seu gosto nunca se estragou e o seu sabor não mudou. E assim está chegando o dia em que vou mandar pessoas para derramarem
Moabe como se fosse vinho. Essas pessoas despejarão as vasilhas de Moabe e as quebrarão. Então os moabitas ficarão desiludidos com o seu Deus, Quemos, assim como os israelitas ficaram desiludidos com Betel, um Deus em que eles confiavam. Homens de Moabe, como é que vocês dizem que são heróis, que são soldados corajosos na guerra? Moabe e as suas cidades serão destruídos, e os seus melhores moços serão mortos. Sou eu, o rei, quem está falando. Meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. A desgraça dessa nação está chegando. A sua destruição virá logo. Tenham pena de Moabe, vocês que moram perto. Todos vocês que conhecem a sua fama digam: o seu grande poder se acabou. A sua glória e a sua força não existem mais. Vocês que moram em Dibon, desçam do seu lugar de honra e sentem no chão, no pó. O destruidor de Moabe está aqui. Ele arrasará suas fortalezas. Vocês que vivem em Aroer, fiquem na barreira do caminho e esperem. Pergunte aos que estão fugindo o que foi que aconteceu. Eles vão responder: o país de Moabe caiu. Chorem por ele, pois está destruído. Anunciem pelas margens do rio Arnon que Moabe foi arrasado. As cidades do Planalto foram condenadas: Olon, Jaza, Mefaate, Dibon, Nebo, Bet e Blataim, Kiriataim, Bet-Gamu, Bet-Meão, Meriote e Bosra. Todas as cidades de Moabe, de longe e de perto, foram condenadas. O poder de Moabe foi esmagado e a sua força foi destruída. Eu, o Senhor, estou falando. E o Senhor continuou: façam com que Moabe fique bêbado, pois se revoltou contra mim, o Senhor Deus. Moabe rolará no seu próprio vômito, e os outros zombarão dele. Moabe, você lembra de como zombou do povo de Israel? Você tratou esse povo como se tivesse sido preso junto com uma quadrilha de ladrões. Vocês que vivem em Moabe, abandonem as suas cidades e vão viver no meio das rochas. Façam como as pombas que constroem os seus ninhos na barreira dos precipícios. Tenho ouvido falar do orgulho de Moabe. Esse povo é orgulhoso, soberbo, vaidoso e cheio de si. Eu, Senhor, conheço o seu orgulho. Os moabitas se gabam de coisas que não valem nada, coisas que acabam. Por isso eu chorarei por todo o povo de Moabe e pelo povo de Kir-Eres. Chorarei pelo povo de Zibma, do que pelo povo de Jaze, cidade de Gibna. Você é como uma parreira, os seus ramos passam por cima do mar morto e vão até a cidade de Jaze. Mas agora os inimigos acabaram com as suas plantações de cereais e de uvas. A felicidade e a alegria desapareceram das boas terras de Moabe. Não se faz mais vinho. Não há ninguém para fazer vinho e gritar de alegria. O povo das cidades de Esbom e Eleal grita, e o seu grito pode ser ouvido até em Jaza. Pode ser ouvido pelos moradores de Joar e até em Oronaim e Nova Eglat. O próprio riacho Ninrim secou. Eu farei com que o povo de Moabe pare de apresentar ofertas queimadas no alto dos montes e de oferecer sacrifícios aos seus deuses. Sou eu, Senhor, quem está falando. Por isso o meu coração chora por Moabe e pelo povo de Kir-Eres, como alguém que toca música fúnebre numa flauta, pois tudo que tinha acabou. Em sinal de tristeza, todos eles rasparam a cabeça e cortaram a barba.
Todos fizeram cortes nas mãos e vestiram roupas feitas de pano grosseiro. Nos terraços de todas as casas e em todas as praças só há choro, porque eu quebrei Moabe como um jarro que ninguém quer. Moabe está arrasada. Gritem! A desgraça caiu sobre Moabe. O país está cheio de ruínas e todas as nações vizinhas caçoam dele. Eu, Senhor, estou falando. Eu, Senhor, prometi que uma nação atacará Moabe e cairá em cima dele como uma águia com as asas abertas. As suas cidades e fortalezas serão tomadas. Naquele dia, os soldados de Moabe terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. Moabe vai ser destruído e não será mais uma nação, pois se revoltou contra mim. Medo, covas e armadilhas esperam pelos moradores de Moabe. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os que fugirem de medo cairão nas covas, e os que conseguirem sair das covas ficarão presos nas armadilhas, pois eu marquei o dia da destruição de Moabe. Outros fogem cansados e procuram proteção na cidade de Hesbom, mas Hesbom, a cidade que já foi governada pelo rei Seom, está em chamas. O fogo queimou as fronteiras e os picos das montanhas de Moabe, que ama tanto a guerra. Coitado do povo de Moabe, o povo que adora o deus Quemos foi destruído, e os seus filhos e filhas foram levados como prisioneiros. Porém, no futuro farei com que Moabe volte a ser o que era antes. Este é o juramento do Senhor Deus a respeito de Moabe. Jeremias capítulo 49. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito dos amonitas: Onde estão os homens de Israel? Será que não há alguém que defenda a terra que Deus lhes deu para ser sua propriedade? Por que foi que deixaram que o deus Moloque tomasse a terra da tribo de Gade e que os seus adoradores fossem morar lá? Mas está chegando o dia em que farei o povo da cidade de Rabá ouvir barulho de guerra. Essa cidade amonita ficará arrasada e os seus povoados serão destruídos pelo fogo. Então o povo de Israel tomará outra vez a sua terra daqueles que a tomaram dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Grite, povo de Hesbom, a cidade de Ai está destruída. Chorem, mulheres de Rabá, vistam roupas feitas de pano grosseiro e lamentem. Corram de um lado para outro, sem rumo. Moloque, o deus de vocês, será levado como prisioneiro, junto com seus sacerdotes e todas as autoridades. Povo infiel, por que é que vocês se gabam? O seu poder está no fim. Por que é que vocês confiam na sua própria força e dizem que ninguém terá coragem de atacá-los? De todos os lados eu vou fazer com que o terror caia sobre vocês. E todos fugirão, correrão para salvar a vida e não ficará ninguém para reunir de novo as suas tropas. Sou eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Porém, no futuro farei com que os amonitas voltem a ser o que eram antes. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte a respeito do país de Edom: Será que o povo da cidade de Temã perdeu o juízo? Será que os seus conselheiros não sabem mais dar conselhos? A sabedoria deles acabou? Moradores de Dedã, virem e corram, fujam e se escondam.
eu vou destruir os descendentes de Esaú, pois chegou a hora de castigar-los. Quando alguém colhe uva, sempre deixe algumas nos pés, e quando os ladrões chegam de noite, levam apenas o que interessa. Mas eu tirei todos os tesouros dos descendentes de Esaú. Acabei com os seus esconderijos, e assim eles não podem mais se esconder. O povo de Edom e os seus parentes e vizinhos estão destruídos, não escapou ninguém. Deixem os seus órfãos comigo, que eu tomarei conta deles. As suas viúvas podem confiar em mim. O Senhor disse ainda: se até os que não mereciam foram castigados, será que você está pensando que ficará sem castigo? É claro que você também será castigado. Eu mesmo jurei que a cidade de Bosra vai se tornar um espetáculo horrível e um lugar deserto. Os outros vão zombar dela e usar seu nome para rogar pragas. E todos os povoados em volta da cidade ficarão arrasados para sempre. Eu, o Senhor, estou falando. Então eu disse: recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Ele enviou um mensageiro para dizer às nações o seguinte: reúnam os seus exércitos e ataquem Edom. O Senhor fará de você, Edom, uma nação fraca e ninguém o respeitará. O seu orgulho o enganou. Não pense que alguém tem medo de você. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto da montanha, mas, embora more tão alto como uma águia, o Senhor o derrubará. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse: cairá sobre Edom uma destruição tão horrível que todos os que passarem ficarão espantados e horrorizados com o que virem. Acontecerá com Edom o que aconteceu com Sodoma e Gomorra quando foram destruídas, junto com as cidades vizinhas. Ninguém viverá mais lá, nem mesmo por pouco tempo. Sou eu, Senhor, quem está falando. Assim como um leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu virei e farei com que os edomitas fujam correndo da sua terra. Então, o chefe que eu escolher governar a nação, quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso, prestem atenção no plano que eu, o Senhor, fiz com o povo de Edom. Escutem o que vou fazer com os moradores da cidade de Temã. Até as crianças e os velhinhos serão arrastados, e todos ficarão horrorizados. Quando Edom cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá, e os gritos de pavor serão ouvidos até no golfo da Acaba. O inimigo atacará a cidade de Bosra como uma águia que com as asas abertas se atira lá do alto contra a sua vítima. Naquele dia, os soldados de Edom terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito de Damasco: os moradores da cidade de Amate e Arpade estão preocupados e assustados porque ouviram más notícias. O medo rola em cima deles como o mar, e eles não têm descanso. O povo de Damasco está fraco e virou para fugir apavorado. Estão cheios de dor e de angústia, como uma mulher que está com dores de parto.
Essa famosa cidade que era feliz agora está completamente abandonada. Portanto, naquele dia, os moços e todos os soldados serão mortos nas suas cidades. Sou eu, Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Eu queimarei as muralhas de Damasco, e o fogo destruirá os palácios de En-Hadad. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito da tribo de Quedar e das autoridades da cidade de Azor, que foram derrotadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Saiam e ataquem o povo de Quedar, destruam essa tribo do Oriente, peguem as suas barracas e os seus rebanhos, as cortinas das suas barracas e tudo o que encontrarem nelas. Tomem os seus camelos e digam: em toda parte o povo está com medo. Povo de Azor, eu, o Senhor, estou avisando vocês: fujam para longe e se escondam. O rei Nabucodonosor da Babilônia já planejou atacá-los. Diz o seguinte: vamos, ataquem aquela gente que pensa que está firme e segura. A cidade deles fica longe das outras e não tem portões nem fechaduras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tomem os camelos e todo o gado deles. Eu espalharei por toda parte essa gente que corta o cabelo bem curto, e farei com que a desgraça caia sobre eles de todos os lados. Sou eu, Senhor, quem está falando. Azor vai virar para sempre um deserto, um lugar onde somente lobos vivem. Ninguém vai morar ali, nem por pouco tempo. Logo depois que Zedequias se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me falou sobre o país de Elão. O Senhor, o Todo-Poderoso, disse: eu matarei todos os flecheiros que fizeram de Elão um país poderoso. Farei com que os ventos soprem de todos os lados contra Elão, e o seu povo se espalhará por toda parte, até que não haja mais nenhum país para onde eles não tenham fugido. Vou fazer com que o povo de Elão fique com medo dos seus inimigos, daqueles que os querem matar. Na minha grande ira, eu acabarei com eles, mandarei exército contra eles, até que sejam completamente destruídos. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Destruirei os reis e os líderes de Elão, e colocarei ali o meu trono. Porém, no futuro farei com que o país de Elão volte a ser como era antes. Eu, o Senhor, falei.